O termo karma, ele é um termo que vem da língua sânscrita, que é a antiga língua lá da Índia, e que remete simplesmente à ação. Então, a raiz do termo é kri, que é agir. Esse agir denota uma pura função de atuação, tá? Não remete a algo ruim, não remete a algo bom, é simplesmente uma palavra que denota ação. E aonde a gente vê o termo karma ser usado pela primeira vez, ou o conceito disso que nós chamamos de karma ser propagado pela primeira vez? A gente vê isso ser propagado nos Upanishads, na literatura védica. Acho que a primeira menção que a gente tem sobre o termo karma é no, se eu não me engano, no Brihadaranyaka Upanishad. Numa conversa em que um sábio, né, que é uma das figuras presentes nesse texto, Yajnavalkya, ele, ele fala, e quando perguntam a ele sobre o que acontece quando uma pessoa morre, ele responde: a pessoa se torna boa se ela tiver praticado boas ações, ou ela se torna má se tiver praticado más ações. Né? Ela vai ter um resultado, entre aspas, positivo, se as ações dela forem corretas, ou negativo, se as ações delas forem errôneas. Mas o que seria esse correto e errado? Aqui a gente tem uma possibilidade de observar o texto do Brihadaranyaka Upanishad, ou melhor, né, as palavras do Yajnavalkya, de duas formas. A primeira possibilidade, que é a que está mais coerente com o contexto, é de observar ele falando dos processos ritualísticos. Tá? Então, aqui, se vocês me permitem, eu vou fazer uma breve introdução ou contextualização sobre a espiritualidade ou desenvolvimento desses processos espirituais lá na Índia. Também isso aqui não é uma definição que eu posso dizer unânime, tá? O que eu vou compartilhar aqui com vocês ainda está em disputa pelas pessoas que estudam, né, o desenvolvimento das tradições espirituais lá na Índia, mas é uma possibilidade, tá joia? Você já, para quem já está aqui no canal faz tempo, já deve ter visto em algum vídeo eu falando sobre Tantra, a tradição tântrica e a tradição védica. A tradição tântrica, ela é mais libertária, ela é mais prática, ela é mais tete a tete no que se refere à construção de uma relação espiritual. Já a tradição védica, ela não é tão libertária, ela já tem uma estrutura mais religiosa, ela está muito mais ligada a dogmatizações, a preceitos de certo, errado, bem, mal, pode, não pode, e ela tem um viés muito ritualístico na sua essência. Não que no Tantra não existam rituais, mas a forma como os rituais são abordados na tradição tântrica é diferente da maneira como os rituais são experimentados na tradição védica. Então, para a tradição tântrica, um ritual ele era feito com o propósito de de servir de uma espécie de transição de uma experiência em que o adepto ali ainda se sentia inseguro da sua potência espiritual, da sua realidade como ser, e ainda precisava de um certo anteparo ou ferramenta para se conectar com aquilo que ele sentia ser a fonte da potência, né? Aquilo que a gente chamaria de forma simplista aqui de Deus, né? Eles chamavam de Shiva, por exemplo, ou Parama Shiva, ou a Kali ou Durga, dependendo se cultuava ali o princípio chamado Shiva, ou o princípio, a contraparte, digamos assim, a consorte do Shiva, que é a Parvati. Então,
Algumas pessoas ainda sentiam dificuldades de ter uma relação mais direta com esse princípio, por conta de N motivos que não dá para, não é o foco desse nosso encontro eu ir destrinchando, mas a tradição tântrica ela sempre teve um viés mais libertador, empoderador. Então, os rituais eles eram utilizados por aquelas pessoas que na ainda insegurança de assumir a sua própria potência, de assumir o seu lugar como pertencente ao mundo e ao contexto, né, eles utilizavam então dos rituais para criar essa ponte com o divino. Já na tradição védica, que tem uma estrutura mais religiosa, não existe, ou se existiu no primeiro momento, isso aos poucos foi, digamos assim, dissolvido, retirado do conteúdo do que seria a tradição védica, não existe uma, digamos assim, um impulso para que as pessoas se tornem independentes, se tornem mais empoderadas ou assumam as rédeas da sua própria jornada. Por conta da própria estrutura de religiosa, digamos assim, era natural que esses rituais servissem como uma forma de, entre aspas, barganha com o divino. Uma forma de você criar uma relação com esse divino no sentido de você ser percebido por esse divino para conquistar alguma graça, ou então avisar a esse divino que você estava, de alguma maneira, arrependido de alguma coisa que o conjunto moral daquela vertente dizia ser inadequado. Então, dentro daqueles que seguiam um caminho védico, um código de conduta, um código moral e ético foi apresentado para aquela sociedade que seguia aqueles preceitos. Então, algumas pessoas se sentindo em desajuste com esses códigos, muitas vezes pelo viés da doutrinação, os sacerdotes vinham, jogavam ali as suas doutrinações, as suas interpretações dos textos sagrados, e aí criava assim uma condição de, digamos assim, de opressão das pessoas. Essa opressão não era necessariamente no sentido de, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai se ferrar, mas era também no sentido de eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso, de alguma maneira, ser percebido pelo divino, ok? Então, a estrutura religiosa, ela sempre tem essa característica de precisarmos de um intermédio ou de um intermediário para criar uma relação mais concreta com esse princípio divino. Tá? Então, a tradição tântrica usava os rituais de uma forma a pessoa fazer uma transição dessa sensação de eu não sou merecedor, eu preciso da graça desse divino, para uma experiência de, ok, esse divino faz parte de mim, esse divino está em todos os lugares e eu e esse divino somos um. Eu vou criar essa relação de uma forma lúcida e estável. A tradição védica é, o divino está em tudo, ou o divino, ele é o ápice da sabedoria, do amor, né? Aquilo que a gente entende como Deus hoje. O divino seria isso. Só que você não consegue ter acesso direto a ele. Para você ter acesso direto a ele, você precisa de algumas pessoas que vão interceder por você, que seriam os sacerdotes, né? No caso da tradição védica, os brahmanes. Então, esses rituais eram feitos de forma a agraciar o divino de alguma maneira ou aplacar, né, o divino ou a deidade que for, de alguma forma. Então, quando a gente fala de karma, uma das hipóteses que está sendo mais ventilada como o princípio do conceito do karma é o de perfeição da execução desses rituais. Então, karma como sendo a ação, como sendo o processo de execução de algo, né, uma ação pura e simples, ele estava ligado à ação ritual. Então, quando o termo surgiu, ele estava ligado à ação ritual.
Então, quando lá no Brihadaranyaka Upanishad, o Yagnavalkya responde: uma pessoa se torna boa através das boas ações e uma pessoa se torna má através das más ações, uma das possibilidades mais aceitas é que esse texto se refere ao quê? Olha, se os rituais que você praticou ao longo da sua vida foram bem executados, então você terá um bom resultado. Mas se você, ao longo da vida, executou rituais de uma maneira não adequada, não foram tão bons, então os resultados também não serão muito bons, tá? Por que que essa é uma visão mais aceita como sendo a o surgimento, né, do termo karma, né, do conceito do karma? Exatamente pela estrutura, religiosa que se envolve a tradição védica. Então, uma tradição que é essencialmente baseada em ritualística, né, então, de repente, para você ter uma boa colheita, você vai lá e faz o ritual. É claro que não só você, tem alguns rituais que você tem autonomia para fazer, tá? Então, você tem lá o seu altarzinho com a sua deidade pessoal, seja o Ganesha, seja, o Shiva, ou o Vishnu, ou qualquer outro deus, você pode fazer ali o seu ritual. Também, em alguns casos, tem uma regrinha a ser seguida de como você deve adorar essa deidade. Mas para questões mais amplas, você precisa de um sacerdote. Até mesmo para você ter o seu altar na sua casa, não sei se ainda hoje é assim, mas no começo, né, lá na antiga Índia, e talvez até o século XVII, por aí, você precisava de um sacerdote para consagrar aquele altar. Não sei se hoje ainda é assim, mas muitas vezes, no passado, era assim que funcionava. Você precisava do sacerdote para consagrar o seu altar e depois da intervenção do sacerdote, dizendo, entre aspas, olha, eu trouxe a presença divina para esse local, né? Eu criei o link. Aí você tinha, digamos assim, uma autonomia de fazer os seus rituais. Mas para coisas maiores, por exemplo, eu quero que o meu filho seja protegido, ele acabou de nascer, vamos fazer um ritual, aí tem que ter o sacerdote. A, a colheita, tem que ter o sacerdote. Vamos fazer a coroação de um rei, sacerdote. Então, toda a estrutura social era muito dependente dessas ritualísticas. Então, nada mais plausível de que esse texto desse sábio Yagnavalkya estivesse remetendo a essa precisão de como os rituais eram feitos, tá?